Por que que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Por que que normalmente a gente costuma a ter esse erro? Um pouco sobre isso que eu queria conversar hoje, mas só ampliar a nossa reflexão a esse respeito para que você possa desenvolver isso de uma forma melhor. Como? Fazendo uma autoanálise ou uma autogestão, ou a ênfase fica na auto. Por quê? Em mim mesmo, a partir de mim mesmo. A gente deve resignificar, mudar a nossa forma de ver muitas vezes o nosso mundo à nossa volta, que nem sempre, como eu já até falei em outro momento, é só cinza, ou amarelo, ou rosa, ou azul, enfim. Mas para isso a gente precisa fazer uma análise, ou melhor, uma autoanálise, inclusive dos nossos pensamentos. Veja que muitas vezes a gente pensa sobre alguns aspectos baseado no nosso ponto de vista, no que a gente está passando naquele momento. Bem, o meu nome é Fernando, seja bem-vindo, um prazer ter você por aqui. Eu espero que esse vídeo possa contribuir para o seu crescimento de 1% todos os dias, no que diz respeito especificamente aos valores do reino, psicológicos e de viver uma vida ativada dentro daquela identidade a qual você tem, mas talvez você ainda não descobriu. E para isso eu queria que a gente pensasse junto hoje sobre isso. Por que que tantas vezes a gente pensa que a grama do vizinho ela é mais verde que a nossa? Porque a nossa percepção e a nossa ótica está voltada limitadamente àquilo que as pessoas dizem, fazem, mas não especificamente aquilo que é verdade. E sabe um agente que trabalha contra, um agente da contrariedade é o nosso cérebro. Às vezes ele vai nos levar a pensar algumas coisas que não é real. E aí, quando a gente pensa em psicologia, inclusive algumas técnicas que são ensinadas no que diz respeito à psicologia, a autoanálise, a autorreflexão, uma busca de, inclusive, perguntar para si mesmo se seus pensamentos são verdadeiros a respeito de tais aspectos. Como, por exemplo, quando a gente pensa isso, se a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, do que as dificuldades que a gente está vivendo realmente reais, elas são piores do que a de outras pessoas ou vice-versa. Deixa eu dar um exemplo, talvez um pouquinho mais claro, talvez fique um pouco mais claro, espero eu. Asaf, no Salmo 73, você sendo cristão, protestante, ou católico, ou simpatizante, ou você tem uma Bíblia, você pode ler esse salmo e dar uma olhada lá. O Asaf, em algum momento, ele se engana. Ele começa a indagar a Deus por que as pessoas ímpias, ou as pessoas que não têm uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, elas se davam bem. Ele chegou ao ponto de dizer, olha, esses caras são bonitão, são fortão, são sadio, eles prosperam em todos os aspectos, e a gente não, eu não. Puxa vida, que bobagem eu ficar levando a minha vida diante de Deus. Enquanto outras pessoas que não vivem diante de Deus, elas vivem melhor do que eu. É isso que ele está dizendo, o contexto é esse. E aí, só que em certo momento, o Asaf ele vai se indagar e ele vai fazer uma autoanálise sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, uma autogestão sobre esses pensamentos, porque é aí que é o X da questão. Muitas vezes esses pensamentos nem são verdadeiros, não conseguem ser colocados em prova e passar por essa prova, por essa análise. E aí, é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Quando chegar algum momento, alguma situação, onde alguns pensamentos vão vir sobre você, você possa parar e analisar e se perguntar, será que eles são verdadeiros? Se eu colocasse aqui uma prova, um questionário e fizesse algumas perguntas, eu iria conseguir realmente ter respostas assertivas a esse respeito, porque, pasmem, muitas vezes, 90% desses pensamentos, eles são movidos às vezes até por algumas crenças, por algumas coisas que a gente ouviu, aprendeu e foi incutido em nós, mas nem sempre é uma verdade, entende? E aí que eu queria que a gente aprendesse sobre isso hoje, a gente crescesse nesse 1%, não fique acreditando simplesmente, inclusive, naquilo que a sua mente diz. Comece a pensar, comece a fazer uma análise, comece a fazer uma reflexão, e você vai ver, assim como Asaf, que depois terminou o texto lá de Salmo 73, vendo que realmente o melhor era ele estar na presença de Deus, que o melhor era entender que a vida dele era a vida dele, não era a vida do outro, e que não era uma realidade, porque não é regra. Todas as pessoas, porque seguem certa linha, seja ela doutrinária, filosófica, política, elas vão ser melhores ou piores do que outras pessoas. Isso não é regra, não é? A nossa vida é muito mais
complexa e ao mesmo tempo simples do que a gente imagina. Mas é a nossa vida, é mediada pelas nossas percepções, vivências, aquilo que nós acreditamos, inclusive aquilo que nós vivemos. E a nossa vivência não pode ser simplesmente medida por outras pessoas, por aquilo que outras pessoas pensam, por aquilo que outras pessoas sentem. Isso vai nos ajudar se a gente saber fazer bom uso disso. A Zaf não estava sabendo fazer. Mas eu espero que eu e você, a partir dessa pequena reflexão, a gente possa fazer esse bom uso dessa autoanálise, dessa autogestão, sendo inteligente emocionalmente, inteligente no que diz respeito à sua saúde emocional, porque isso estava fazendo muito mal para a Zaf. E será que não faz para nós? Quando eu olho para a vida do meu vizinho, para a vida do meu amigo, para a vida de algum familiar que de repente está indo, aspas, melhor do que eu vou achar que aí sim, aquela vida faz sentido, aquela vida é boa. Cara, você não conhece a vida daquela pessoa totalmente, você conhece mal e mal a sua. Porque se você conhecesse bem também a sua, você não estava fazendo essas indagações e assertivas aí falsas sobre o modo daquela pessoa viver e da sua. Então pega esse vídeo, se for interessante para você, compartilha com outras pessoas, pensa um pouquinho mais sobre essas falas, amplie ela, eu não sou dono da verdade absoluta, amplie ela, traga com que uma reflexão para que você possa, de repente, em algum momento, pensar sobre isso. Inclusive, todos os dias, pense sobre o que você está pensando e como está pensando. Eu espero você até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui, um abraço, até mais.